A frequência que a gente trabalha é uma frequência entre 0 e 100 Hz. E é parte da frequência natural do planeta Terra, que trabalha com frequências entre 0 e 300 Hz. Vocês já ouviram falar de uma tecnologia que reduz o uso de defensivos e químicos na lavoura usando satélite? Tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. E honestamente, a gente ficou curioso para escutar de alguém da empresa como essa tecnologia funciona, como é que essa tecnologia pode ajudar. Está começando mais um episódio do Agro Ideas. Aqui você encontra as pessoas que realmente fazem o agronegócio acontecer. Você conhece grandes nomes do setor, boas histórias, além de conhecimento e informação do agro. Gostaria de convidar todos vocês que estão ouvindo esse episódio que não deixem de se inscrever em nosso canal do YouTube, como também lá no Spotify, para ficar atualizado dos últimos episódios e das novidades que a gente está trazendo aqui para o Agro Ideas. Além disso, outra forma de você aprender, além de ouvir o Agro Ideas, é viajando. Conectar-se com pessoas e visitar outras realidades, outras agriculturas em outros países traz uma perspectiva que impulsiona a nossa vida, os negócios e transformam o agro brasileiro. A AgroBravo tem o papel de seguir unindo o mundo por meio do agronegócio, levando produtores do Brasil para conhecer a agricultura na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa e também na Ásia. Te convido para acessar e conferir lá o Instagram da @agrobravo_ para ver as últimas missões com a cobertura da Agritécnica e para descobrir também os próximos destinos. Faça uma missão técnica com a AgroBravo, é um investimento que conecta você ao mundo do agro e impulsiona os seus negócios. Acesse www.agrobravo.com e conheça mais. Nesse episódio chamamos o engenheiro químico Marcelo Leonessa. Foram mais de 3 décadas na BASF, onde chegou a VP de Supply na América do Sul, liderando cadeias críticas de relacionamento com fornecedores. Em 2022, ele assume a EFATA Technology, que está em mais de 17 países com uma proposta ousada: usar frequências de baixíssima intensidade via satélite para aumentar a eficiência das lavouras e reduzir os insumos. A promessa? De 15 a 25% de produtividade. Começou na cana e agora está nos grãos. E o método é simples. Você pega um arquivo KML, manda para o seu talhão, com o seu talhão e pronto. Sem máquina, sem aplicação física, sem nada visível. Apenas ondas de baixíssima frequência enviadas por satélite. Agora a gente sabe o que vocês estão pensando. Mas como assim? Frequência, satélite? Como é que isso realmente funciona? Independente se você acredita ou não, te convidamos a ouvir esse episódio. No episódio, o Marcelo explica a física por trás, como funciona o algoritmo, qual é a precisão, e ele fala também de cases que eles têm com o produto. E particularmente, eu tentei fazer todas as perguntas que vocês fariam em meu lugar. Então a pergunta que fica é: a frequência via satélite, redução de químicos, realidade ou ficção científica? Ouça o episódio, comente o que você achou e tire você mesmo as suas próprias conclusões. Seja muito bem-vindo ao Agro Ideas, Marcelo. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço vocês aí da oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre a tecnologia EFATA e dizer aí para o pessoal que nos ouve o que significa, como essa tecnologia funciona e que tipo de benefício ela pode trazer aí para o agronegócio. Eu vi que tem bastante notícia, bastantes portais de notícias que divulgaram, porque vocês não são uma empresa que trabalha... Aqui a gente vai estar falando de agro, mas vocês trabalham em vários setores, né? A EFATA não trabalha só no agro, trabalha em várias áreas, né? Perfeito. A EFATA, na verdade, hoje a gente tem 3 grandes áreas de atuação. O que a gente chama da parte de Life Science, que é ciência da vida, onde o agronegócio se encaixa, mas Legal. A gente também tem a parte de medicina humana e veterinária. A gente tem uma outra grande divisão de Industry Science, onde a gente pega aí grandes negócios da indústria, como toda a parte ambiental, a parte de alimentos e bebidas, a parte de petróleo e químico e uma parte de energias. Então, na verdade, você está correto. A gente hoje já tem atuação comercial em outras áreas e isso tem chamado bastante atenção do mercado. Por ser uma tecnologia muito nova, acredito que o pessoal que está acompanhando vai ter bastante dúvidas, né? Mas depois a gente vai estar entrando um pouco mais nessa parte tecnológica, como é que ela funciona efetivamente. Mas antes da gente ir para a EFATA e aprofundar um pouco mais, eu gostaria de entender um pouco mais da onde que tu veio, para o pessoal conhecer também um pouco da história, quem que é o Marcelo, o que o Marcelo fazia antes da EFATA. Legal. Bom, a minha formação, eu sou engenheiro químico, eu sou formado pela FEI,
a Faculdade de Engenharia Industrial lá de São Bernardo do Campo. Estudei lá durante 5 anos, né, o curso de Engenharia Química Convencional. Depois eu fiz o meu MBA na USP, na FEA, de negócios internacionais. Eu sempre moldei a minha intenção era moldar a minha carreira para ser um executivo internacional. Até um ponto interessante, quando a gente fala BASF, talvez o público que está aqui, eles geralmente remete BASF apenas com a parte do agro, a parte de defensivos, mas tu não trabalhava necessariamente na parte defensiva, tu trabalhava na parte da química em si, qual área você trabalhava lá dentro da BASF? Exatamente, eu trabalhei em algumas áreas de negócio, dentre elas a área de tintas, áreas de dispersões, a área de TI. Durante um bom tempo eu trabalhei com a implementação do projeto SAP R3, quem lembra aí do bug do milênio de 99 para 2000, onde o mundo acabaria com os mainframes que não estavam programados para a virada do 99 para o 00. E muitas empresas adotaram a estratégia e eu fui alocado nesse projeto. Eu não conheço esse problema. O que acontecia? Qual que era? O bug do milênio, assim, tinha um mantra no mercado empresarial, né? Todo mundo utilizava aí os mainframes, os ERPs dos mainframes. E ele não estava programado, eu não sou um expert em TI, mas na época se dizia que ele não estava programado para a virada de 1999 para 2000. E sim que ele ia virar para tudo zero, né? 0000. Isso seria um caos para as empresas. Sim. Quer dizer, você virar isso, você perde contas a pagar, receber, folhas, você perde tudo. E muita empresa, para não correr o risco, e já que tinha que fazer uma mudança grande, averiguação de sistema, etc., optou de sair dos mainframes para os ERPs, naquela época aí para desktop. A SAP, que até hoje ainda é bastante utilizada no mercado, foi a empresa escolhida para fazer a virada do mainframe para o ERP. E eu fui alocado nesse projeto justamente para isso. E aí começou um pouco da minha carreira internacional e tudo mais. Mas tu falou que tu fez faculdade da parte de engenharia química. O que te levou, o que te interessou por essa área para ir para a área de engenharia química? Bom, a área de engenharia química eu sempre gostei primeiro, né? Meu pai era um executivo da indústria química, então eu sempre tinha muito contato, acompanhava o que ele fazia, sempre tinha muito material em casa. Meu pai gostava de assinar revistas do tipo Fortune e outras que falavam bastante do segmento, e você vivia num ambiente onde aquilo era um material corriqueiro. Sim. E eu sempre gostei de exatas, né? Eu sempre fui uma pessoa de exatas e não de humanas, né? Quer dizer, por outro lado aí do negócio. E acabou chamando a atenção a engenharia, eu sempre gostei muito de matemática, e talvez a química veio um pouco do ambiente em que eu convivia. E no final acabei gostando bastante. É um mundo que me atrai, a engenharia como um todo. Todo engenheiro, no final das contas, vira administrador, e comigo não foi diferente, né? Você exerce a função de engenheiro como técnico nos teus primeiros 5 a 10 anos, e depois acaba caindo, eu diria, pela formação eclética que a engenharia te dá, você acaba indo aí para uma área de administração, e é bastante do que aconteceu aí com a minha carreira. Não, legal. E aí, tu tinha comentado antes, quando a primeira vez que a gente tinha conversado, tu comentou que tu entrou como trainee dentro da BASF. Correto. Eu, na verdade, sou um dos profissionais que começaram com os programas trainees, né, de maneira estruturada. As empresas, eu me formei em 89, final de 89, e já entrei, na época, no segundo programa trainee da empresa, onde basicamente eu fiquei lá, foi até muito interessante e peculiar o processo seletivo. Eu entrei às 8 da manhã, eu fiz uma série de entrevistas e provas, inclusive de química orgânica, inglês e etc. E quando era às 17 horas eu estava empregado. Então foi um processo seletivo aí de praticamente 9 horas, tirando 1 hora para almoço. E era parte do conceito do trainee. Sim. Né? O trainee era um negócio muito bem visto, mas eles tinham um processo seletivo muito rigoroso, onde realmente eles exigiam uma série de coisas que tinha que ser comprovado. Tá? Hoje existem processos seletivos diferentes, mas naquela época era quase que um mini vestibular. Tu vê só, e eu acredito que devia ser bastante gente competindo pelas vagas. Sempre, o programa trainee, desde que ele surgiu e até hoje, é sempre muito competitivo, né? Tem muita gente querendo buscar porque ele oferece uma série de oportunidades, né? Eu recomendo bastante. Às vezes a gente tem que se esforçar um pouquinho mais, tem que se qualificar um pouquinho mais, principalmente na parte de idioma, né? Hoje é fundamental, na minha época já era, imagina agora, depois de 35 anos,
a relevância que tem o idioma na carreira de uma pessoa que está iniciando aí. E quando que tu aprendeu a falar inglês aí? Porque tu comentou que quando tu foi, ou seja, estava saindo da faculdade, tu já falava então. Sim, na verdade eu sempre fiz inglês, não sei se ainda até hoje existe, mas é na cultura inglesa, é uma escola de inglês forte aí no estado de São Paulo, da onde eu sou nativo, e eu sempre estudei inglês desde os meus 11 anos de idade. Então, quando eu me formei na faculdade, foi com 21 para 22, eu tinha um inglês de excelente qualidade e que eu te falo sinceramente, me impulsionou muito dentro desse programa trainee. Até porque hoje... as entrevistas eram quase que peso 3 em relação ao todo. Porque hoje tu vai pegar... Hoje já tem um peso significativo, né? Continua sendo um grande diferencial e aquela época muito mais, né? E até porque tu estava fazendo trainee para uma empresa que já era multinacional, né? Sem já dúvida. Era uma empresa gigantesca. E era um pré-requisito, né? Ou você teria que ter inglês ou alemão ou os dois. Eu só tinha inglês. Mas tinha que ser sempre um idioma muito bem falado. Sim. Né? Não é aquele inglês que você fala hello, good morning, não é isso não. Era um inglês de discussão, era um inglês de simular uma discussão numa ligação telefônica. Então, eram para pessoas que realmente tinham um conhecimento diferenciado. Daí a oferta de um programa trainee, que também tem uma série de ofertas por parte da empresa. Caramba, já era complexo naquela época. E tu aprendeu a falar alemão também? Aprendi. Eu acabei morando na Alemanha durante 4 anos, com a minha família. E sim, aprendi a falar alemão. Então, hoje eu tenho um bom nível de alemão, não no mesmo nível de inglês, que o alemão é o idioma mais difícil, ou talvez bastante mais difícil para você aprender e manter, até porque alemão se fala na Alemanha e inglês se fala no mundo. Sim. Mas sim, eu consigo hoje me virar bastante bem. Depois de 4 anos, eu acabei aprendendo na força o idioma alemão, que aí é bem interessante conhecer. Tu teve alguma passagem por alguns países, né, durante a tua trajetória profissional. Tu entrou lá como trainee e como é que foi essa tua jornada? De trainee, tu foi crescendo dentro da BASF, né? Daqui a pouco eu troco o nome das empresas. Foi crescendo dentro da BASF e aí nessa tua trajetória tu foi indo para alguns outros países exercer cargo em outros locais também. Na verdade, toda empresa grande, ela oferece uma série de oportunidades aí para as pessoas que estão começando ou para as pessoas que ela também tem interesse em desenvolver. E é sempre uma relação mútua, né? Tanto ela oferece quanto você tem que oferecer alguma coisa e mostrar interesse. Então, eu sempre tive interesse desde o início de traçar uma carreira internacional. Então, eu sempre buscava, né, oportunidades que ela me oferecia e me preparava para isso. Então, eu acabei tendo a oportunidade de morar aí em 7 países da América do Sul, né? Na época do projeto de implementação do SAP. Eu morei desde Nova York até Buenos Aires, passando aí por Caracas, por Bogotá, enfim, por uma série de países na América do Sul, pelo SAP, né? Pela parte de TI, vamos dizer assim. Sim. E depois acabei morando em 4 outros países na Europa. Né, Alemanha, França, Espanha e Itália, quando eu morei por 4 anos lá. Durante o primeiro ano eu rodei os 4 países e depois fiquei fixo na Alemanha por 3 anos. E todas as mudanças tu já tinha família? Sim, desde o começo da época do SAP, que a minha família ficou em São Paulo, eu já tinha sim. E foi, eu diria, uma administração importante, porque não é fácil você deixar a tua família num país e ficar como um caixeiro viajante. Tu ia para os outros países e a tua família ficou em São Paulo. Eu passava basicamente 1 mês nesses países da América do Sul, na época do SAP, e voltava um fim de semana para São Paulo. Entendi. Durante 3 anos. Mas quando estava na Europa, teve alguma das residências tuas que a família foi junto ou todas? Sim, não. Na Europa eles foram comigo, não no primeiro ano. No primeiro ano eu fiquei sozinho e os últimos 3 ficaram comigo na Alemanha. A gente tinha residência fixa na Alemanha. Também é desafiador, numa cultura diferente, bastante, levar a família inteira. Bastante cultura, um idioma diferente, quer dizer, não é simples, né? O alemão, como qualquer língua, é possível de aprender, mas é uma língua com uma estrutura gramatical complicada, mas é possível, você tem que se dedicar. Sim, Tudo na vida não existe impossível, existe mais fácil ou menos fácil. E você tem que encarar, depende de você. Sim. E tu tem filhos? Tenho um casal. Um casal, Um casal. Já tem que idade eles? Já estão no mercado de trabalho, bastante bem encaminhados e estão aí agora formando a carreira deles aí. Que legal. E de todos esses países que tu viajou por aí, onde é que tu achou mais bacana de estar morando? Eu vou te falar, muita gente me pergunta isso,
cada país tem sua peculiaridade, né? Para mim não existe um país melhor ou pior. São países diferentes e que você se identifica um pouquinho mais ou menos. Sim. Né? Eu gostei bastante da Alemanha. É um país bastante planejado, que te oferece uma qualidade de vida bastante boa, um nível de segurança bastante bom. Então é um país que eu gostei bastante, mas eu gostei também de vários países aqui da América do Sul. Né? Morei em Bogotá, na Colômbia, morei em Santiago, no Chile, que são cidades fantásticas. O próprio Buenos Aires, Sim. uma excelente cidade para morar. Então é assim, cada um tem a sua peculiaridade, a gente tem que tentar se adaptar e curtir o máximo disso. E eu gostei bastante de todos eles que eu morei. E a cultura da empresa, quando tu pega assim, uma empresa multinacional, está em vários países, com pessoas de várias culturas diferentes, existe uma diferenciação de trabalhar na mesma empresa em locais diferentes ou não? Eles conseguem replicar uma mesma cultura para o mundo inteiro? Esse é o objetivo, né? Tentar replicar uma mesma cultura para o mundo inteiro. Você nunca vai replicar a mesma porque cada país você tem que se adaptar. Né? Cultura não é um negócio que você dá uma ordem e ela muda. Né? Cultura ela tem que ser trabalhada e aproximada ou adaptada. Então é assim, é uma empresa que funciona bastante bem, sempre trabalhou com essa multipluralidade aí de diferentes culturas, seja em grandes projetos, reuniões, workshops, ou mesmo a maneira de conduzir negócio. Sim. E você se acomoda com o que é o seu core business, o que você não vai abrir mão do ponto de vista cultural, política da empresa, etc. E o restante você adapta. O que tu diria que, principalmente hoje tem muitas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, que já estão, muitas delas talvez queiram também ter uma carreira executiva. O que tu acha que foi um diferencial que tu teve para crescer tanto, para ir crescendo durante todos esses anos como executivo, trabalhando numa grande empresa? O que tu acha que foi um diferencial para ti? Essa pergunta é bem importante, a gente tem que contemporizá-la, né? Porque a minha receita é uma receita de trabalho ou de formação de um executivo de 35 anos. Sim. Né? Eu entrei numa empresa multinacional em 1990. Então, assim, possivelmente a receita que valeu para a minha época não é a receita que vale para hoje, até porque as demandas são diferentes. Mas tu acha que muda? Muda alguma coisa sim, porque hoje as demandas das empresas são diferentes. Tá? Então, mas eu te digo, idioma é o número 1. Tá? Independente de você estar numa multinacional ou não. A EFATA não é uma multinacional e eu tenho demanda por pessoas que já falam outros idiomas. Porque se eu quero me relacionar e a gente quer com outros países... eles não vão falar a minha língua. Eu que tenho que ir atrás deles e falar o idioma deles. Sim. Então, primeiro, independente da empresa, idioma. Segundo, uma formação sólida na área do seu interesse. Então, muita gente hoje acha que tem que ter uma formação universitária para ter um diploma, etc. Esquece. Ninguém procura diploma. As pessoas procuram profissionais que estejam gabaritados e, de fato, conhecem o que estudaram. Tá? Não é me apresentar um diploma lindo, maravilhoso de engenheiro, advogado, seja lá o que for, e sim é realmente gostar daquilo que você estudou e mostrar que é aquilo que você quer fazer profissionalmente. É isso que vai ser o teu diferencial. Além, hoje em dia, tem que ser alguém que trabalhe muito bem com o tema de IA. Hoje, empresa nenhuma mais contrata qualquer nível de pessoa que não tenha familiaridade com as ferramentas de IA, porque ela impulsiona a sua carreira, isso para a empresa faz bem do ponto de vista de ter alguém que domina essas ferramentas, facilita o trabalho. Sim. E ser alguém conectado. Né? No mundo de hoje não dá mais para viver standalone, você tem que ter níveis de conexão bastante bons que também facilitam o teu dia a dia e impulsionam a empresa. Então essa é minha dica, que na verdade é o que o mercado procura. Né? Ontem tu chegou aí numa boa demonstração, né, de uma galera que se vira com tecnologia, com IA, né? Pois é, o evento de ontem foi um excelente exemplo, né? Imagino eu que vai estar gravado aí, vai estar disponível para o pessoal que assiste o podcast. Vale a pena ver do que eu estou falando. É um excelente exemplo, você tem razão, do que significa isso que eu falei na prática. Tá? E é isso que o mercado busca, vocês vivem isso aqui no dia a dia. O pessoal já tinha te falado que era o Ideas Hub aqui, antes de tu ter vindo para cá? Sim, já porque tinha uma eu já tinha uma ideia, conhecia o Nicolas, conhecia o Paulo, e eles, vira e mexe, né? O Nicolas, principalmente, está em São Paulo,
e a gente já tinha conversado um pouquinho, eu já estava bem brifado do que era, que não conhecia as instalações de vocês. Supriu as expectativas que tu viu ontem? Eu diria o seguinte, superou a expectativa, né? A começar pelas instalações aqui, que são excelentes, o nível do pessoal de vocês, a gente vê que é um pessoal jovem, muito bem capacitado e que realmente consegue entregar o que promete. Isso para mim é fundamental como executivo. Eu acho que a gente tem que ter times que entregam o que prometem. Né? Sem desculpa. Problema vai ter sempre, obstáculo vai ter sempre, para todos, mas entregue. De todo esse tempo, então, que tu estava numa carreira executiva, foi crescendo, passando por vários países, aí chegou um momento que tu decidiu empreender. Na vida a gente tem sempre momentos e cada momento você tem que aproveitar ele da melhor maneira. Apareceu essa oportunidade de migrar como uma empresa como a EFATA, que é uma empresa de tecnologia, né? Não é minha formação, sim, mas de novo, depois de 33 anos de trabalho, a sua formação é importante, mas não é mais decisiva. Eu acabei fazendo muita coisa, vendo muita coisa, muita bagagem profissional de Brasil, fora de Brasil, de negócio, de área corporativa, funcional. Então você consegue, eu diria, navegar em outros mares. E apareceu a oportunidade, gostei bastante, é uma empresa extremamente inovadora, com uma tecnologia disruptiva e única. Né? Eu sou muito conectado aí no mercado e eu procuro mensalmente se tem alguém fazendo o que a EFATA faz hoje. Não tem. O que é bom e é ruim. É bom porque me oferece um oceano azul e é ruim porque eu tenho que desbravar. Sim. Né? Sempre quando você tem mais gente, ecoa melhor no mercado o que o tipo da sua tecnologia faz. Tem mais gente falando. Sim. Quando você está sozinho, você tem que se esforçar muito mais. Mas é bom, né? É interessante e a gente está construindo uma história aí com uma tecnologia bastante diferente e que começa a criar eco aí no mercado em diferentes segmentos. Mas, por exemplo, assim, quando tu conheceu eles aqui no Brasil, é uma tecnologia brasileira, tu conheceu... É uma empresa brasileira e uma tecnologia brasileira. Tu conheceu eles aqui no Brasil? Em São Paulo. São Paulo. É uma empresa que fica, o escritório central fica na cidade de Santo André, que é aí próximo, né, de São Paulo, está na região da Grande São Paulo. Então é onde a gente atua, né? Eu ficava sediado em São Paulo, então tinha uma proximidade, né, na mesma região, acabei conhecendo e acabou com o tempo surgindo essa relação e oportunidade. E como é que foi essa decisão de migrar para um desafio como esse? Né? Porque depois a gente vai entrar nessa parte, porque é uma tecnologia nova que talvez para compreender a funcionalidade dela tem que ter um conhecimento, obviamente tu tem bastante conhecimento. A questão é também de se apostar no sentido de que assim, não, eu vou fazer esse negócio, vou desenvolver isso, vou parar com a minha carreira executiva aqui no sentido de que agora eu vou dedicar ao meu negócio, né? Porque tu tem parte no negócio e se dedicar 100% a isso agora. Perfeito. A vida da gente profissional, ela é feita de apostas, né? Durante os meus 33 anos, eu apostei em algumas coisas que eu tinha interesse em fazer e me dediquei para isso, e é uma aposta calculada. Né? Não é uma aposta que eu estou falando de jogar na loteria esportiva, não é isso? Sim. Então, apareceu a oportunidade, eu fiz essa aposta e assim, estou muito satisfeito. Acho que foi um excelente tempo dentro de uma multinacional e agora começo a escrever uma outra história, quiçá para construir uma nova empresa, e a ideia é construir de fato também uma multinacional de um outro segmento, usando todo o meu background que eu adquiri nesse tempo de profissional, para uma empresa agora brasileira com uma tecnologia que eu realmente sou apaixonado. Como é que foi a história de quando tu conheceu? Porque o pessoal, a EFATA já estava em operação, ela já estava atuando. A EFATA era incipiente naquele momento, estava começando no mercado como um todo, né? Uma tecnologia que foi iniciado o desenvolvimento no começo dos anos 2000, e, de fato, comercialmente, se eu me recordo bem, foi entre 2017 e 2018 que eles começaram. O primeiro business foi no agronegócio. Começou-se com eles começaram pelo agro. Pelo agro, uma usina de cana-de-açúcar em Sergipe, né? Até por uma proximidade entre o fundador da tecnologia e essa pessoa de Sergipe, que deu oportunidade, eles eram amigos pessoais, deu oportunidade de ele colocar a tecnologia na usina, para mostrar de fato os incrementos de produtividade, o que a tecnologia de fato fazia. Então, começou dentro do agronegócio com cana-de-açúcar, numa usina.
Então foi daí que começou o negócio da EFATAC como um todo. Mas... E eu os conheci também pelo lado do agronegócio, aonde realmente chamou a minha atenção o tipo, primeiro, né, bastante disruptiva, você fica sempre meio sem entender, né? Não é uma tecnologia trivial. Sim. Quando você ouve pela primeira vez, porque é o que eu falo, né? Uma tecnologia que é silenciosa, invisível e inodora. Então, ou seja, ela não é algo tangível num primeiro momento. Você tangibiliza ela quando você vê o efeito e o resultado dela, por exemplo, no campo. Aí você fala, puxa, eu não estou vendo e talvez nem entenda perfeitamente o que a tecnologia faz, mas eu estou vendo o efeito, a consequência positiva dela no campo. Para o pessoal entender como é que funciona a tecnologia EFATAC pensando na parte do agro. Basicamente, através do satélite, eu vou estar emitindo ondas para uma área georreferenciada e aí eu vou estar tendo resultados. Que tipo de resultados? Como é que isso funciona? Perfeito, Eduardo. Você descreveu corretamente, é isso. Então, a tecnologia EFATAC, ela é baseada num algoritmo, né? Esse é o grande segredo da tecnologia. Foi desenvolvido um algoritmo que trabalha com todo e qualquer elemento da tabela periódica para basicamente fazer duas coisas. Afastar ou aproximar átomos de moléculas inorgânicas ou biológicas. Como a gente aplica isso no agronegócio? A gente tem 3 soluções. As mais conhecidas hoje no mercado são as soluções de eficiência nutricional e retenção de água. Então, como é que a gente funciona? Você já explicou. A gente precisa da área georreferenciada, um padrãozinho de arquivo KML, que hoje é trivial aí, até para as máquinas aí trabalharem. Preciso saber qual é a lavoura, se é uma soja, um milho, um algodão, um pasto, o que for. E preciso conhecer, por exemplo, se é uma soja, a data do plantio. Por quê? Porque aí eu mando toda essa informação para o meu algoritmo, ele processa com base no perfil de nutrição ideal da lavoura, quais são a sequência de frequências que ele precisa emitir para conseguir potencializar o manejo que o agricultor vai fazer do ponto de vista de nutriente. Então a gente está trabalhando nos nutrientes presentes no solo. E com base nisso, a gente entrega um diferencial, né, uma quantidade adicional de produtividade da ordem de 15% a 25% na média, independente da lavoura. Como é que funciona? Por exemplo, assim, vai desenhar a área, essa área é mandado para uma... O arquivo. Esse arquivo ele é processado por uma inteligência artificial, por um algoritmo ali, processa essa informação e é emitido um sinal. E esse sinal, qual que é o que eu imagino? Por exemplo, assim, quando a gente fala de um produto biológico, né? Produto biológico também era ruim de vender, às vezes, porque o produtor estava aplicando às vezes uma coisa que ele não necessariamente está vendo, não é um efeito imediato, então perfeito. O produtor às vezes já tinha uma certa restrição quanto a isso. Mas com o tempo, né, obviamente foi se mostrando como funciona. Aí entra outra questão, por exemplo, de aspecto de funcionamento. Vou dar um exemplo, um baculovírus, né, um vírus que eu aplico na lavoura. Eu apliquei ele aqui, porém o efeito do vírus ele dá num raio de distância, ou seja, eu não consigo controlar o aspecto. Quando a gente fala de ondas, eu imagino como se fosse uma água, que eu tenho uma movimentação na água, eu gero ondas, ou seja, eu não consigo direcionar essa onda. Como é que funciona para mim direcionar uma onda via satélite para aquela área lá na lavoura? Eu consigo definir especificamente qual que é a área? Como é que funciona isso daí? Legal, vou te explicar. É assim, o satélite, a partir do momento que você sobe a área georreferenciada, você define para ele o talhão, você define para ele a área em que ele tem que mandar essa sequência de frequência específica. Tá? É mais ou menos como acontece quando você coloca um endereço no Waze. Quem te guia no Waze é o sinal que o satélite disponibiliza de frequência para o seu celular, que é um sinal de 5G, e é ele que faz você ter a precisão de, às vezes, desviar 1 metro na frente do endereço, etc. Então, com a tecnologia é muito semelhante. Você define a área, o satélite tem um grau de precisão, que para nós a gente chama de bordadura. Então, você me dá a área georreferenciada e a gente tem uma bordadura, quer dizer, ele vai pegar ao lado daquela área, fora daquela área, uma faixa entre 10 e 15 metros de bordadura. Tá? Então, ele vai tratar a área definida pelo georreferenciamento, mais uma bordadura de 10 a 15 metros. E ele
aplica essa sequência de frequência na área, no caso do agronegócio, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por quê? Porque o nutriente que está no solo, o solo é um ser vivo. O nutriente que está ali, ele está sempre sendo modificado por toda a microbiótica do solo, etc. Então eu preciso constantemente mandar o sinal para lá para que eu consiga fazer essa atuação sobre as moléculas dos macro e micronutrientes presentes no solo. Então a gente aplica isso por satélite dentro dessa área georreferenciada. Quando eu trabalhava com alguns mapas, por exemplo, o NDVI, tu tinha às vezes algumas limitações com o mapa NDVI, que era o satélite, ele não é o de vocês é um satélite estacionário que tu comentou. Perfeito. No caso do NDVI não, se eu não estiver enganado, porque ele vai passando e aí dependendo do dia que ele está passando por ali, ele às vezes pode ter uma nuvem na frente. Como é que funciona essa questão de interferência? Uma nuvem vai atrapalhar a interferência, vai ter interferência no sinal, na frequência que está sendo enviada? Qual que é a diferença desse tipo de satélite estacionário? E aí tem uma outra questão também, porque eu vou ter várias áreas, ele vai conseguir mandar, por exemplo, uma área aqui, em outra área a 200 km de distância. Como é que funciona Legal, isso? vamos lá. Essa pergunta sua é recorrente e é muito interessante a gente esclarecer isso, né? Primeiro, você falou corretamente, nós trabalhamos com satélite geoestacionário. Né? Os satélites que geram as imagens para NDVI e outros são os satélites orbitais. Então, qual é a diferença entre os dois? O orbital, ele gira ao redor da Terra e vai passando nos locais e gerando aí as fotos, imagens, que por isso que quando tem nuvem, Sim. você não vai ver, porque é uma foto. Sim. Se tem a nuvem tampando aquela determinada região, você não vai ver nada. O satélite geoestacionário, que é o que a gente usa, ele varre a Terra como se fosse um gomo de mexerica. Né? Ele pega uma latitude e longitude e varre do Polo Norte ao Polo Sul. E ele fica localizado sempre sob a linha do Equador e ele gira junto com a Terra. Então ele está sempre olhando aquela mesma latitude e longitude dos polos. Então ele está fixo naquele lugar. Tá? E segundo, a frequência que a gente trabalha é uma frequência entre 0 e 100 Hz, que é parte da frequência natural do planeta Terra, que trabalha com frequências entre 0 e 300 Hz. Por que a gente escolheu essa faixa de frequência? Justamente por esse motivo que você acabou de mencionar aí da nuvem. A baixa frequência, ela não possui barreira física. Pode ter nuvem, pode ter uma chuva de tempestade, pode estar dentro de um túnel e pode estar no solo. Né? A gente trata nutrientes no solo. Né? Não é acima do solo, é para baixo do solo. Né? Então a gente hoje já teve aí experimentos em que a gente consegue analisar isso de atuações entre 6 a 10 metros de profundidade. Então, assim, a baixa frequência, pela característica dela, que são frequências de ondas longas, diferente, por exemplo, de um celular, que se você entrar no elevador do prédio aqui, ele cai o sinal, porque Sim. ele está dentro de uma caixa, onde a alta frequência, que são ondas curtas, qualquer barreira, ele deixa de funcionar. E o melhor exemplo que a gente dá é o seguinte... eu vou pôr a mão aqui na frente da minha boca, você continua me ouvindo, certo? Sim. Por quê? Porque a nossa voz é baixa frequência. Agora, pega o aparelho do ar-condicionado ou o controle da TV, tenta apagar ou ligar a televisão com a sua mão na frente do aparelho. Ele não funciona. Por quê? Porque são frequências altas. Qualquer barreira interrompe o sinal. Então, essa é a diferença. Dá uma geral a respeito de frequências, assim, da mais baixa, da mais alta, onde é que a gente tem cada uma delas e como é que elas funcionam Legal. No nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. A IFATAC trabalha com essa tecnologia entre 0 e 100 Hz, que é parte da frequência natural do planeta, que é 0 a 300 Hz. Eu vi que, por exemplo, fiação elétrica, tem alguma... São 60 Hz, que é o ciclo, por exemplo, que operam aí as TVs, equipamento eletrônico no Brasil em geral. Isso, que tem algumas frequências, por exemplo, uma tempestade, eu não lembro agora efetivamente, mas algumas coisas têm realmente essa frequência, essa baixa frequência, digamos assim. E aí vai para o pessoal entender, né? Dar alguns exemplos para explicar. Vou te dar, sim. E essas baixas frequências que a gente trabalha são as famosas frequências não ionizantes, né? Que são frequências
totalmente inertes e não nocivas para ser humano, meio ambiente, sistema de microbiótico, etc. Tá? Uma frequência intermediária que a gente trabalha com ela todo dia, ou aliás toda hora, é o celular. Né? O que é o 5G do celular? Né? Que a gente tanto fala, é 4G, 5G, 6G, que já estão falando, é 5 GHz. Isso é a frequência em que o celular opera, que já é uma frequência alta, né? Não é das mais altas, mas já é uma frequência alta. E quando a gente vai para um extremo, o que é o raio-x quando você vai no hospital e tem que tirar um raio-x de tórax, de algum lugar do corpo, você sempre vai vestir um colete de chumbo e vai deixar só a parte exposta do corpo onde você quer o raio-x. Aí a gente está falando de raios gama, raios delta, que são frequências altíssimas. E essas sim são as frequências ionizantes e frequências nocivas. Por isso que uma sala de raio-x, ela tem todas as paredes de chumbo para que essa frequência fique acondicionada ali dentro, e o mesmo paciente só expõe aquela parte do corpo que precisa ser submetida para obter uma imagem, e não o corpo inteiro. Por quê? Porque isso daí não é algo favorável para o teu corpo. Então, esses são alguns exemplos de frequência que a gente tem. Além de uma frequência de uma rádio FM, né? Quando você ouve FM, o cara vai falar lá 100.1 kHz, megahertz, seja lá o que for. Essa é a banda de frequência que a rádio trabalha. Que já é uma frequência mais alta do que a que vocês trabalham. Nós trabalhamos na casa do hertz. Do hertz. Kilohertz são 1000 vezes, megahertz 1 milhão de vezes e assim vai. Né? Então, são frequências muito maiores, porque para comunicação, se você fosse trabalhar com 100 Hz para comunicação, que é o que a gente utiliza, eu ia falar uma palavra aqui, daqui a uns 3 anos chegava no teu celular. Por quê? Porque a forma de condução pelas ondas longas é muito lenta. Tá? Por isso que ela não é empregada para comunicação. Agora, quando você usa 3G, que era o começo do celular, 4G, 5G e agora 6G, você consegue mandar áudio e vídeo quase que instantâneo. Por quê? Porque ela transporta a informação muito mais rápido. Embora ela tenha o problema do dia com nuvem, se você está numa garagem de subsolo, se você está num elevador, tem uma barreira e ela não vai funcionar. Sim, sim. Então essa é mais ou menos as diferenças aí que a gente tem. E hoje vocês utilizam tu deu um exemplo, né, principalmente sobre questão de água, nutrientes, né, para usar essas frequências para isso. Qual que é... Isso aqui é para mais coisas. Tem mais coisas que vocês utilizam essas frequências no agronegócio. Eu vi que tinha um caso lá no site de vocês, se eu não me engano, que era para um odor de uma granja de suíno, se eu não estiver enganado. Então, para que mais é utilizado? A EFATA Agro se dedica para o tema de eficiência nutricional, retenção de água e secagem de grãos. O que você falou, a gente também tem aplicações para o agro, que é da EFATA Ambiental, onde a gente trabalha com a redução e eliminação de odores. Como é que isso funciona? Sempre no mesmo princípio. Né? A gente ou afasta esses átomos ou aproxima para causar o efeito que a gente busca. No caso de odor, essas granjas, por exemplo, elas trabalham basicamente o que tem nas fezes desses animais é muito produto à base de amônio. Sim. Por isso fica aquele cheiro forte, irritante até. Isso acaba indo para o ambiente e é arrastado para uma vizinhança, para uma região, pelo vento. Né? O vento que espalha esse odor e pode diluir também. Tá? Usualmente ele espalha para a vizinhança e causa um incômodo, um mal-estar, uma reclamação. Então a gente entra com a tecnologia. O que a gente faz? Eu afasto essas moléculas que são basicamente compostos nítricos ou sulfídricos, que são os NOx, os SOx da vida aí, que dão um problema de odor desagradável. Eu fazendo isso, essas moléculas não se conectam mais na sua papila olfativa, que a gente tem dentro das narinas. Ela não se conectando, ela não manda mais o sinal para o seu cérebro e você não percebe o odor. A molécula está aqui, só que você não sente o cheiro. E a gente usa isso para eliminar esses odores e diminuir a percepção, o mal-estar que isso causa, até do ponto de vista do incômodo do cheiro, para a vizinhança. E você consegue operar a sua granja, a sua compostagem ou a sua empresa sem tipo de problema como reclamação, órgão ambiental fiscalizando, esse tipo de coisa. E para aproximar ou afastar, muda alguma coisa do tipo da frequência? Porque
O que a frequência a gente imagina como é a onda, digamos Sim. assim, ali. O que faz com que ela aproxime ou se afaste, digamos assim, dentro desse processo? Isso tudo é o cálculo feito pelo algoritmo. Entendi. Né? Então, quer dizer, se você quer afastar ou quer aproximar, basicamente a gente está falando de trocar o sinal. Sim. Uma determinada sequência de frequência vai aproximar e ela, com o sinal invertido, vai afastar. Isso tudo é calculado de maneira automática pelo algoritmo quando eu imputo a molécula em que eu quero que seja dado um efeito ou outro. Sim. E hoje o que tu diria que é a parte mais complexa ou de maior pesquisa que vocês têm dentro da tecnologia de vocês? Porque de simples ela não tem nada, ela é bem complexa. A questão é, a explicação dela teoricamente é simples no sentido que eu tenho uma onda longa, uma frequência de baixa frequência que vai estar sendo direcionada e vai estar fazendo uma alteração nas moléculas. Essa é a explicação fácil. O que é a parte complexa do negócio? É o algoritmo? O que é a parte difícil de todo o negócio para fazer funcionar? Porque eu imagino que não seja simplesmente, sei lá, fala lá com a companhia de satélite, manda um sinal e vamos ver o que acontece. Não é isso não, você tem razão, não é tão simples quanto parece. Assim, a grande, não é dificuldade, mas aonde está, onde a gente investe muito hoje é em criar soluções. A gente conhece bastante da tecnologia, a gente conhece bastante do algoritmo, tá? Agora, não é qualquer frequência ou a mesma frequência que eu vou atuar numa molécula de uma fonte de nitrogênio, de uma ureia, etc. e tal, que eu vou atuar numa fonte de potássio ou outra. Deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, assim, se eu trabalhar com uma... Vou dar um exemplo. Se eu tiver, sei lá, 50 Hz, eu vou fazer com que a planta disponibilize mais fósforo para a planta. Se eu trabalhar com 55 Hz, ela vai disponibilizar mais potássio. Um exemplo é mais ou menos isso. Cada frequência específica vai ter um comportamento diferente para o lugar que ela está indo. Cada sequência, sempre uma sequência de frequência, nunca é uma só. Né? Porque uma frequência, ela daria só uma mexidinha na molécula e pararia. Entendi. Então, como eu preciso causar o efeito completo, eu tenho uma sequência que afasta ela, né, de uma determinada quantidade e aproxima ela também. Então não é uma frequência, é uma sequência. E essa sequência de frequência, quando ela atua na molécula, ela serve só para aquela molécula, para aquele movimento que eu pedi. Ela não funciona para uma molécula diferente no mesmo range de frequência. Por quê? Porque as moléculas são diferentes, são feitas de compostos diferentes, tem um número de átomos ou número de elétrons diferente, camada de elétrons diferente, que é aí onde a gente mexe. O resultado ele se dá porque eu tenho um ciclo inteiro da cultura com essas frequências sendo recebidas, ou é pelo fato de que, por exemplo, assim, se eu quero para praga também funciona? A gente está desenvolvendo agora toda a parte de combate a insetos, combate à erva daninha e a fungos. Hoje não é comercial, mas está sendo desenvolvido. Mas vamos dizer assim, para a parte de pragas, vai ser uma frequência diferente. Então eu teria que parar com a frequência da parte de água e fazer uma frequência para praga, ou não necessariamente? Não, eu posso aplicar N frequências simultâneas. Por quê? Eu comentei contigo, cada sequência de frequência que eu aplico, ela é específica. Sim. Então eu posso aplicar uma para nutriente. Posso aplicar outra para retenção de água. E posso aplicar uma outra para combater uma praga. Porque elas nunca vão ser idênticas. Elas são sempre diferentes. Porque são alvos, são moléculas diferentes que eu estou combatendo ou que eu estou atuando. Tem um número de satélites que estão a serviço hoje da EFATA no Brasil que transmite esse sinal? Existem hoje próximo de 450, 460 satélites geoestacionários no mundo. Não é no Brasil, isso é ao longo do planeta Terra. Sim. E nós temos contrato com 420, 425 satélites. Tá? E os demais eu não tenho, porque são satélites que atuam sobre oceanos, onde hoje a gente ainda não tem aplicação. Quando tiver, é só contratar. O satélite você compra espaço de processamento de dados. Então, a partir do momento que eu tenho demanda para alguma região onde eu não tenha uma cobertura, eu simplesmente contrato e atuo igual. Hoje, a gente consegue tratar qualquer área de lavoura em qualquer região do planeta Terra. Então eu tenho isso coberto dentro dos meus contratos. Posso aplicar aqui em Campo Mourão, onde a gente está conversando,
como posso aplicar lá na China, nos Estados Unidos ou numa Europa, como a gente aplica hoje. Ok, é realmente uma coisa bem inovadora. E como é que é a recepção, muitas vezes, do produtor a respeito desse tipo de tecnologia? Porque é algo extremamente complexo porque tudo a gente gosta de entender exatamente como é que funciona, né? Principalmente no meio do agro. Por exemplo, se eu vou lá vender um fertilizante pro cara, ou, sei lá, um indutor, ou qualquer coisa que seja, geralmente se explica até o processo metabólico, às vezes, não que necessariamente precise, mas sempre para contextualizar. O ponto é, no caso da tecnologia de vocês, é muito mais complicado, porque uma coisa é, quando eu vou vender um fertilizante foliar, eu vou lá, faço uma explicação para o produtor, mas teve mais 10 que dão uma explicação parecida. No caso de vocês, é só vocês falando a respeito disso. Então deve ser muito mais difícil de fazer com que o pessoal compreenda, porque não é todo dia que a gente está falando sobre satélite, sobre frequência, ou seja, é um assunto bem diferente principalmente a parte química, né? De moléculas e assim por diante. Como é que é a recepção do produtor quanto a essas tecnologias? Você tocou num ponto bastante importante, né? Eu mencionei no começo aí da nossa conversa. A gente hoje está sozinho nesse mercado. Então a gente tem que fazer um esforço adicional para conseguir mandar essa linguagem para o campo de uma maneira que o agricultor, que o produtor rural, que tem pouco conhecimento nessa área, isso também é um fato. Hoje o satélite dentro do agronegócio... Quase todo mundo tem pouco, eu acho, conhecimento sobre essa área. Embora hoje o satélite é um negócio bastante utilizado na agricultura pelo tema dos NDVIs, todo mundo já está mais familiarizado, não é o que a gente faz, mas a palavra, o conceito do satélite já está um pouquinho mais difundido. Como a gente faz isso ser tangibilizado? Né? Que é o que o agronegócio gosta bastante. A gente sempre faz uma demonstração da tecnologia na sua propriedade rural, na sua fazenda, para mostrar o efeito que ela causa. Né? Você pode não ver a onda da frequência, você pode não senti-la, mas você vai ver o impacto positivo que ela causa na tua lavoura. E essa você conhece. A sua terra, você conhece muito bem o perfil do teu solo, desde o teor de argila até de nutriente. Você conhece muito bem como é que se desenvolve uma cultura de soja, milho na tua lavoura. Então, quando eu entro com a tecnologia numa área onde eu estou aplicando a tecnologia EFATA e uma área testemunha, né, de solos parecidos, equivalentes, e eu começo a comparar, o agricultor fala, puxa, eu realmente não estou vendo nada, né, porque não dá para ver. Mas eu estou sentindo que o resultado e o efeito da minha lavoura é bastante diferente. Mas e não tem como, por exemplo, assim, ó, o sinal do telefone eu não vejo, mas o meu celular mostra que tem ou não tem. E eu consigo fazer uma ligação, eu não consigo fazer ligação. É claro quando está e quando não está. Nesse sentido, né? No caso da tecnologia de vocês, eu não teria como botar um sensor. Ó, apertei o botão lá, ó, tá vendo? Ligou aqui o negócio. Não teria como botar alguma forma de representar melhor, às vezes, para quem tá na ponta, isso? Sim. A gente, inclusive, está desenvolvendo, já está praticamente, deve entrar agora em operação, talvez ainda nessa safra 25-26, a nossa plataforma da EFATA, que é basicamente um grande ERP, onde eu recebo todas essas informações que a gente conversou há pouco e consigo processar o tratamento. Além disso, eu vou ter dentro dela uma área de monitoramento, aonde quando você entrar com o seu celular dentro da área que está sendo tratada, ele vai identificar que a área está em tratamento, vai te mostrar. Quando você sai da área, ele para. Ou seja, você entrou na área tratada, ele vai te mostrar, como se fosse um sensor, sim, de que a área está sendo tratada e você vê no teu celular. E você vai para a área testemunha que não tem o tratamento, ele vai indicar que não tem tratamento. Então, é justamente para isso. Muita gente pergunta, puxa, como é que eu sei que vocês no sábado às 3 da manhã estão mandando o sinal aqui na minha lavoura? Então, dos objetivos é a gente desenvolver esse aplicativo que realmente você quer ver se está chegando, entra na área com o celular. Se ele identificar que tem a frequência da EFATA lá, ele vai te mostrar no celular. Se ele não identificar, é porque não tem. E por exemplo, assim, ó, eu tenho diferença de fertilidade de solo, por exemplo, se eu tirei uma amostra de solo no início do tratamento e vou tirar no final, eu, sei lá, vou ter um aumento de disponibilidade de nutriente naquela área ou não necessariamente? Porque, vou dar um exemplo, fósforo ele fica absorvido ali no solo
né? E com o passar do tempo, ou seja, tem já produto biológico para fazer isso, né? Para ir mineralizando ele, para ir solubilizando ele novamente. Disponibilizando ele. Teoricamente, é tudo uma reação química que está acontecendo ali no solo, que eu poderia talvez estar com esse tipo de tecnologia aumentando a disponibilidade dele. Funcionaria dessa forma também? É exatamente o que a gente comenta, né? Então a gente pega o manejo que o produtor rural faz no solo e eu biodisponibilizo, essa expressão que a gente utiliza, esses nutrientes para a planta. Então a área onde tem a tecnologia FATA, a planta vai acessar os macro e micronutrientes de maneira mais fácil e mais eficiente. Por isso que a gente consegue entregar um nível de produtividade adicional nesse range de 15% a 25%. Porque eu atuando sobre a molécula desse macro e micronutriente, eu estou deixando ela mais fácil de ser absorvida pela raiz da planta, né, que é quem conduz isso para dentro da planta, e ela consegue ser metabolizada de maneira mais eficiente. Então, esse é, na verdade, o ganho que a tecnologia FATA traz quando atua nesses macro e micronutrientes. E hoje, assim, por que a gente não vê mais produtores adotando esse tipo de tecnologia? Porque... teoricamente, o esforço para o produtor testar é baixo, né? Pelo fato que assim, ele vai ter que talvez dar um ok, pode fazer ou não pode fazer. Diferente que muitas vezes de um produto que, vamos parar teu pulverizador, vamos colocar um produto diferente aqui dentro, depois vamos colher, claro, colher separado ele vai ter que colher igual. Mas durante o processo, o esforço é menor para ele testar a tecnologia. Porque o que falta hoje para que essa tecnologia chegue em mais pessoas? Primeiro ponto que eu queria comentar, e você já falou, né? A tecnologia hoje, ela não exige nenhum recurso adicional, seja de mão de obra, seja de equipamento, ou seja de qualquer outra natureza para que ela seja aplicada. É simplesmente o arquivinho KML e a gente manda a frequência para lá. A gente está escalando, né? A tecnologia FATA é uma tecnologia que está no mercado e começou de forma incipiente em 17, 18. Então hoje faz aí 7 anos que a gente está no mercado e foi muito focado no início para a usina de cana, onde a gente hoje tem clientes importantes. Hoje já o nosso cliente de cana, a propriedade maior que a gente trata são de 12 mil hectares. Tem propriedades menores para cana. E a gente veio diversificando para grãos há cerca de 3 a 4 anos. Então a gente pega hoje, o nosso maior cliente tem cerca de 22 mil hectares na região do Mato Grosso, lá em Lucas do Rio Verde. E tem outros clientes de grãos aí de diferentes tamanhos. Então, a tecnologia está sendo escalada. O que a gente está buscando é qual a forma de acelerar esse crescimento que via orgânica, como a gente tem feito hoje. Ele acontece, mas ele é muito mais lento, embora a gente venha crescendo a 2 dígitos nos últimos 6, 7 anos. Mas a ideia é realmente a gente tentar escalar isso de uma maneira muito mais rápida. Isso vai acontecer em função de algumas parcerias que a gente já está trabalhando no mercado com empresas que estão mais consolidadas, que tem um nível de capilaridade dentro do segmento agro muito maior que o nosso e é onde a gente pode escalar e ter uma relação ganha-ganha com esse parceiro. Então, a gente está exatamente, eu pessoalmente estou nessa busca de desenvolver esse parceiro e já tem gente que a gente está trabalhando para conseguir escalar isso e fazer o que você falou, chegar mais rápido no mercado. Um dos pontos, até depois eu quero entender como é que funciona a parte, talvez, de comercial, digamos assim, também de vocês, né? Mas tu comentou lá no início que vocês trabalham com outros segmentos também, né? Por exemplo, na área da saúde. Na área da saúde, para um tratamento de um paciente com baixas frequências, ele... Não vai ser feito via satélite, é feito de uma forma diferente ou é só na agricultura ambiental e essas outras áreas que é utilizado via satélite? Na parte humana já é um tratamento diferente, já é uma frequência diferente também. Perfeito. A tecnologia pode ser aplicada de 2 maneiras, né? Tudo que é por satélite são aplicações, o que a gente chama de grande escala, onde o agronegócio se encaixa, uma área ambiental se encaixa e até algumas aplicações industriais se encaixam. Vamos direto aqui para a sua pergunta, né? Para um ser humano, para a gente tratar qualquer tipo de doença, etc. e tal, a gente usa os famosos chips RFID. E eu vou mostrar aqui a minha pulseira. Dentro dessa pulseira aqui da FATA tem um chipzinho RFID.
aonde a gente consegue fazer a emissão de frequências, não pelo conceito do satélite, mas pelo conceito do chip RFID, que, para desmistificar, é o mesmo chip do sem parar que está no seu carro. Então, quando você vai passar numa cancela de pedágio, aquele tagzinho que você tem no para-brisa, ele trabalha com uma faixa de frequência, se eu não estou enganado, de 13,6 kHz, e ele consegue gerar um campo eletromagnético que, quando você se aproxima da cancela, ele abre e você passa. Então, ele faz uma comunicação com um raio muito menor do que o satélite. Tá? Então, esse nosso chip, ele trabalha por contato. Então, quem está recebendo essa frequência sou eu. Ela é para mim, não é para você. E ela vai atuar nos determinados pontos para o qual a tecnologia está programada para que ela atue. Tá? É um produto, antes que você me pergunte, muita gente já pergunta, é um produto que ainda hoje não é comercial, tá, mas ele deve se tornar comercial já a partir do primeiro trimestre do ano que vem, onde a gente vai comercializar ele por um app específico e você vai poder carregar na pulseira algumas soluções para a área médica, para o corpo humano, e ela vai estar atuando sobre o seu corpo enquanto você estiver utilizando a pulseira. Qual que é o princípio para mim fazer uma emissão de frequência? Porque toda vez que eu imagino uma emissão de uma frequência, eu imagino que tem que ter alguma energia propulsora para fazer com que aquilo aconteça. Nesse caso, ou não necessariamente? Vamos lá. Excelente pergunta. Lembra que eu comentei que a gente trabalha com frequências entre 0 e 100 Hz, que são as frequências naturais do planeta Terra. Sim. Então, dentro dessa nossa sala aqui do podcast, tem frequências de 0 a 300 Hz. Estão aqui. Tá? Por quê? Porque o planeta gera isso. Elas só não estão organizadas do jeito que o nosso algoritmo faz para buscar algum tipo de impacto. Tá? Então, isso daqui, ele recebe a sequência de frequência que ele precisa e a frequência está no ambiente. Então, nesse caso do RFID, o próprio campo eletromagnético da Terra funciona para mim como uma antena e eu tiro a frequência desse campo para a pulseira. Então, é um outro conceito. A pulseira é como se fosse como eu posso dizer, é como se fosse o celular captando o sinal. Exatamente. Tá, e no caso agora voltando para a lavoura, e a lavoura, o que capta o sinal da lavoura? A lavoura não capta, a gente emite. É diferente. Entendi. Né? Porque como eu preciso triangular... Aqui lembra que é por contato. Sim. Então esse chipzinho está em contato aqui comigo, está transmitindo para cá. Tá. Eu não vou colocar um chipzinho desse em cada pé de milho ou cada pé de soja, é inviável. Sim, sim. Então por ali eu tenho uma emissão pelo satélite para uma determinada área. Por isso que a gente aplica para grandes áreas, mesma coisa ambiental. Sim. Né? No caso da agricultura, a gente aplica isso para que tenha efeito do nutriente do solo. E no caso de uma ambiental para retirada de odor, eu aplico isso e ele já começa a atuar no ambiente, né? Quer dizer, na própria atmosfera em cima do local, onde está o gás que causa o odor, a gente está atuando. E hoje como é que funciona a parte comercial de vocês? Como é que está a estrutura comercial? Vocês têm gente vendendo isso no campo, ofertando para o produtor? Como é que funciona hoje isso? A nossa área comercial hoje, para o agronegócio, ela é orientada por representantes comerciais. Então a gente tem uma série de representantes comerciais que atuam junto ao agronegócio em todas as regiões do país. Então tem gente atuando lá na região do Maranhão, do Pará, assim como eu tenho gente na região do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, região do Rio Grande, enfim, em todo local do Brasil, onde a gente hoje tem atuação, e é praticamente em quase todos os estados, um pouco menos no Nordeste, mas os grandes estados do Norte aí a gente tem atuação. A gente tem um representante comercial, que ele é quem, por estar na região, né, o agronegócio precisa de uma presença local, então ele está na região, tem uma rede de relacionamento, e é ele quem leva a tecnologia FATAR para os produtores rurais daquela região, dando todo o suporte, desde uma explicação, né, como eu fiz aqui de maneira mais sucinta, sim, mas ele vai com muito mais detalhe, e acaba gerando essa demanda e criando sempre o que eu chamo de clientes que são referência na região e que podem não só dar depoimento, como a gente tem no nosso website aí alguns clientes com depoimentos interessantes sobre o resultado, mas também disponibilizam a propriedade
para que outros agricultores visitam e entendam o que de fato acontece no campo. Então, o nosso modelo hoje é dessa maneira que a gente atua comercialmente. Legal, legal. E hoje, por exemplo, se alguém quiser entrar em contato com vocês, conhecer um pouco mais a tecnologia, eles acham aonde vocês? Bom, ótimo. A gente tem o nosso website, que é efatá.com.br, aonde tanto a gente tem um campo que você pode nos enviar um e-mail, e a gente recebe bastante mesmo, e mesmo o nosso WhatsApp e telefone de contato. Então a gente pode ser contactado por e-mail, por WhatsApp ou ligação telefônica direto no escritório. Tem alguém que vai lhe atender e vai lhe encaminhar, dependendo da sua dúvida, para um representante comercial ou para alguém da empresa. Então a gente é facilmente acessível pelas mídias aí. Outra coisa, eu tinha esquecido de te perguntar lá no início, que eu queria ter te perguntado, o que significa Efatá? Pergunta excelente também, Eduardo. Efatá é uma palavra de origem hebraica e significa abra-te. Né? Era uma palavra que Jesus falava quando ele colocava a mão sobre a cabeça de pessoas enfermas. Ele dizia Efatá. Efatá significa abra-te, no sentido de corpo, mente e espírito, e é uma palavra que trazia cura. Né? Então, Efatá tem um significado, sim. Sim. E é dessa maneira aí que, muito parecido com que a tecnologia atua, né? Que eu te falei de abrir ou fechar os átomos aí dessas moléculas, né? Afastar ou aproximar. Quem deu o nome para a empresa é uma pessoa bem religiosa? Sim. É uma pessoa que tem esse viés bastante forte, né? Não só do aspecto religioso, mas também é uma pessoa muito estudiosa. Né? Ele é basicamente aí um grande cientista da área de tecnologia. Ele não é agrônomo, ele não é médico, ele não é nada disso. Ele é simplesmente uma pessoa que tem hoje 43, 44 anos de experiência na área de TI. E justamente por não ser um agrônomo, um engenheiro, etc., por não ter conhecimento desse lado das moléculas, ele conseguiu desenvolver alguma coisa nesse sentido. Porque se ele tivesse conhecimento, possivelmente ele pararia, porque ele ia ouvir tanto de que esse negócio não iria funcionar, ele era capaz de ser influenciado. Então, graças ao não conhecimento dele de atuação dessas moléculas, ele desenvolveu alguma coisa que tem uma atuação fantástica hoje e rompeu o paradigma que muita gente duvidava, né? Vocês têm uma trajetória ainda bem grande pela frente, né? De levar a tecnologia, de explicar, porque realmente o nível de consciência para o pessoal muitas vezes entender tudo que está sendo falado. Eu já escutei a explicação, estou escutando hoje de novo. E é bastante complexo. A gente tem que estudar bastante para conseguir, talvez, entender um pouquinho, talvez, de tudo que está sendo falado realmente, porque é bem diferente do tradicional, digamos, que a gente está acostumado a ouvir. Sim, né? E tem uma explicação para isso, tá? Nós todos aqui fomos educados dentro do mundo newtoniano, que é o mundo do Isaac Newton, que é um mundo muito voltado à matéria. Ou seja, tudo que a gente só acredita no que a gente vê, no que a gente toca. Esse é o mundo de Newton. A tecnologia trabalha no mundo do Nikola Tesla. Né? Tanto que quem assistir depois no nosso website um videozinho bastante lúdico sobre o funcionamento da tecnologia, que eu até recomendo, quem puder assistir, ele fala disso. Então, a gente trabalha com os conceitos e princípios do Nikola Tesla, que era energia, vibração e frequência. Tá? Que são conceitos complementares ao que o Isaac Newton desenvolveu. Então, esses três conceitos de energia, vibração e frequência, eles são intangíveis. Você vê energia? Não. Você vê a lâmpada acesa. Sim. A energia é quem alimenta a lâmpada, alimenta o televisor, o ar-condicionado, etc., mas você não vê. É o que eu brinco. Você consegue sentir se você pôr o dedo na tomada, você vai dar um pulo, mas você não vê. Você vê vibração? Às vezes você sente a vibração, né? Mas você não vê. Sim. E você também não vê a frequência. Só que se não tivesse nenhum desses três, a gente não estaria aqui agora. Né? Então, o fato de a gente não ver não significa que não existe ou que ele não atue. E, de novo, a nossa educação é baseada no mundo do Newton e não no mundo do Tesla. Embora os dois existam, coexistem e se complementem. Maravilha, maravilha.
Marcelo, tem mais alguma coisa que tu queira complementar, que talvez eu tenha esquecido talvez não tenha perguntado, ou tem mais alguma mensagem que tu queira deixar para o pessoal? Legal. Quero sim, Eduardo. Eu acho que é muito mais oferecer aí para quem está assistindo aí o nosso podcast, realmente entre em contato com a gente no que precisar, tanto de esclarecimento da tecnologia, quanto para poder avaliar, utilizar e vir a ser mais um cliente da EFATAR. O nosso website ele é bastante completo, ele é bastante dinâmico e vivo. A gente alimenta ele com informações constantemente e eu convido a todos aí que tiverem interesse a pelo menos dar uma olhadinha e ver o que essa tecnologia é possível de fazer e a forma como ela faz. O fato de a gente não exigir nenhum tipo de recurso adicional é um grande facilitador e acaba impulsionando de maneira importante a rentabilidade das lavouras como um todo e da pecuária também, né? Quando a gente fala de pasto, estou falando de proteína e animal. Então fica um convite para os espectadores aí do AgroIdeas, de como eles podem conhecer um pouquinho mais da EFATAR, entrar em contato com a gente e vir a ser um futuro cliente aí da EFATAR. Maravilha, maravilha. Mais uma última pergunta. O que tu espera da EFATAR nos próximos anos? O que vocês deslumbram aí futuramente para a empresa? A gente tem investido bastante na área de P&D, toda a parte de pesquisa e desenvolvimento. Como eu mencionei para você, aí a gente parte agora para o tema de Crop Protection, que é toda a parte de proteção de cultivo, inseticida, fungicida e herbicida. E também desenvolver as outras áreas de negócio da EFATAR. A gente tem investido bastante na área de medicina humana. A gente vai com mais soluções para a área de bebidas e alimentos. Já temos algumas e a ideia é começar já a partir do ano que vem levar essas soluções para o mercado. E o grande objetivo nosso é entrar com um pipeline de desenvolvimento e desenvolver novas frentes de aplicação da tecnologia. Tá? É uma tecnologia extremamente amigável e sustentável ambientalmente, né? Eu trabalho com um recurso da natureza que está disponível e eu não o consumo. Ou seja, eu só utilizo ele e ele se mantém intacto na natureza. Então isso é um baita de um produto sustentável e que tem um apelo aí de ESG e eu diria ambiental fenomenal. Maravilha. Então é para isso que a gente hoje tem trabalhado e investido bastante no negócio para desenvolver novas soluções. Maravilha. Marcelo, quero te agradecer a tua presença, a tua disponibilidade. Aproveitamos, né, a tua vinda para cá, né, que veio, participou do evento, conheceu toda a estrutura, conheceu as tecnologias aí também que o pessoal está lançando. Foi lançada ontem aqui no evento. E eu quero também te deixar um presente, tá? Um licor que veio diretamente da minha terra natal, lá de Giruá. Sou natural lá do Rio Grande do Sul, de Giruá, e essa era uma bebida porque a fruta buchá, ela é uma fruta que é símbolo lá da cidade, que tem bastante, né? Tem bastante pés de buchá espalhados por toda a cidade, e é uma fruta bastante consumida lá e obviamente a partir disso se faz bastante artesanato, como também algumas bebidas. Tem a cachaça de buchá, tem o licor de buchá, e eu tenho certeza que tu vai tá gostando. O recomendado é tomar num domingo de manhã cedo, assando uma carne, tenho certeza, com um pouquinho com gelo, tomar bem gelada, vai gostar. Tá? Maravilha, Eduardo, muito obrigado, agradeço bastante, não conhecia esse licor de buchá, agora fiquei curioso, domingo é daqui a 2 dias, então no domingo de manhã eu vou provar uma dose e agradeço não só pelo licor, mas também pela participação aqui contigo, esse bate-papo que eu gostei bastante aí junto com você, que vai estar no AgroIdeas, e estamos disponíveis para o futuro, se tiver novas demandas, a gente voltar a conversar e trazer mais novidade ainda da empresa. Fantástico, fantástico. Marcelo, muito obrigado. Agradecer também a presença de quem... a audiência, né, de quem estava aqui até então nos ouvindo, acompanhando essa conversa. Indique o AgroIdeas para algum amigo, para algum colega. A gente tem vários episódios aí falando sobre vários temas. Eu tenho certeza que você vai estar gostando e vai estar contribuindo também para o teu aprendizado, para o teu conhecimento e conhecer, obviamente, histórias de pessoas que, como a gente gosta de fazer aqui, de falar aqui, que fazem o agro acontecer. Então, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau.